Só para lembrar, qual é o tema de hoje? Ou começamos hoje? Providência, a doutrina da providência. Deixa eu perguntar, o microfone está à disposição para o pessoal poder falar aí? Ok. Primeira coisa, para a gente antenar, eu quero trazer 3 termos para vocês. É possível que vocês já tenham ouvido falar desses termos e é possível que vocês não tenham ouvido falar desses termos. Então, nós vamos colocar os 3 termos e vamos separar um do outro, explicar o que é cada um, porque isso é um começo interessante para a gente pensar sobre a providência de Deus. Primeiro termo, teísmo. Teísmo. Quem já ouviu falar em teísmo e conhece o que é o teísmo? Presbítero Marcos. Muito bem. Segundo termo, deísmo. O primeiro é com T, o segundo é com D. Deísmo. Quem já ouviu falar em deísmo e sabe o que é deísmo? Terceiro termo, Presbítero Marcos de novo. Eu falo que ainda vou comprar uma caixa de bombom para o Presbítero Marcos, que esse camarada merece. Me cobra, está chegando no Natal, né? Ah, não. Me cobra. Terceiro termo, panteísmo. Esse é mais comum. O Presbítero Marcos sabe o que é, já levantou a mão outras vezes, eu sei disso. Ganhou a caixa, né? Panteísmo. Quem já ouviu falar em panteísmo e sabe definir para mim? Panteísmo. Gente, mesmo que a maioria de vocês não tenha ouvido falar nisso, isso tem muito a ver com vocês e com a maneira que vocês creem. Muito a ver. E eu posso até arriscar dizendo que se não a maioria, se não todos, a maioria de vocês são teístas. Estou arriscando aqui. Vamos entender isso? O que é o panteísta? O microfone para o presbítero Marcos aqui, por gentileza. Cadê o microfone? Presbítero Marcos. Eu estou pedindo para ele falar porque eu sei que ele sabe. Eu acho, né? O panteísta, ele confunde o Criador com a criação. Ele confunde uma árvore com Deus. Isso, ele adora falando. Uma árvore, adora. Isso. O panteísta acha que o Criador e a criatura são a mesma coisa. Então, a árvore é uma forma de Deus se mostrar, o passarinho, o boi, a estrela, o sol, tudo é Deus. Ele mistura criatura com o Criador. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala de uma confusão que os homens fizeram e acabaram adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas os homens confundiram as coisas. Eles olharam para a criatura e disseram: é Deus. É Deus. Eu me lembro de alguns anos, não vou falar muitos anos, vocês sabem por quê, né? Alguns anos atrás, eu vi uma reportagem, se não me falha a memória, num programa aí, e o cara foi lá e abraçou uma árvore, e ficou abraçado com a árvore, depois soltou. Ah, que coisa boa, né? Estou mais leve, né? Aqui pertinho de Deus, Deus não sei o quê. Então a pessoa está confundindo o quê? A criação com o Criador. Esse camarada é o panteísta, guardem isso. Tem algum panteísta aqui? Acha que a árvore é Deus, que o rio é Deus, que a estrela é Deus, que o sol é Deus, que o ar é Deus, que o bicho é Deus, que o inseto é Deus? Não posso matar a formiguinha não, porque a formiguinha é um pedacinho de Deus. Tem algum aqui? Não. Ainda bem, né? Então esse é o panteísta. Segundo grupo, com D.
deísta. Deísta. Ó, o deísta acha que Deus é uma pessoa. Alguém que acha que Deus é uma pessoa? O presbítero Natanias acha. Pessoa. Dona Mora acha. Mais alguém acha? O presbítero Marcos acha. Mais alguém acha que Deus é uma pessoa? Isso, Deus é uma pessoa. Aliás, é uma pessoa. Aliás, Deus existe em 3 pessoas que são a mesma. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade ou da Triunidade, que nós vamos ver daqui a pouco, porque nós vamos esbarrar nisso. Mais para frente, quando a gente fala da providência. Deus é uma pessoa. Só que o deísta acha que Deus criou todas as coisas. Tem alguém aqui que acha que Deus criou todas as coisas? Tem? Vocês estão quase virando deísta? Quase virando deísta. Só que o deísta acha que Deus criou todas as coisas, formou o homem, colocou tudo no lugarzinho, direitinho, bonitinho, certinho, olhou para a criação e falou assim, ó, tchau para vocês, se vira que eu já fiz a terra redonda para vocês se virar mesmo. Tô nem aí, tô indo embora. E foi embora e deixou o mundão para cá, sem se preocupar conosco. Quem concorda com isso? Deus criou, deu as costas, ó, tchauzinho, tô indo embora, se vira aí que vocês são redondos. Quem concorda com isso? Ninguém? Aí não. Aí não, né? Aí não, né? Então vocês não são deístas. Tá vendo? Vocês não são deístas. Não são. Eu sou MEI. Não tem jeito de ser MEI. Você não é. Qual o terceiro grupo que eu falei? Com T. Teístas. O que os teístas acham? Que Deus é uma pessoa. Quem concorda? Acham também que só existe um Deus. Eles são monoteístas. Quem concorda? Todo mundo concorda. Então, Deus é uma pessoa, só existe um Deus. Os teístas também acham que Deus é transcendente. Quer dizer, Deus é uma pessoa, é uma coisa, é uma substância, e a natureza é outra coisa. Deus não se mistura com a natureza. Quem concorda? Concordam? Então já tem 3 coisas aí de teístas, né? Uma quarta coisa que o teísta acha, que Deus, ele é uma pessoa, ele não é um com a natureza, ele é imanente, não é isso? Ele é único e ele também é transcendente, ele é imanente e transcendente. O que é um Deus transcendente? Está acima. E o que é imanente? Isso. Então ele não é a natureza transcendente, mas ele se relaciona com a obra criada. Quer dizer, ele se preocupa conosco, ele ama a igreja, ele ouve as orações, ele cuida da natureza, ele controla a história, ele se relaciona conosco. Quem concorda? Todo mundo? O que vocês são então? Sabiam disso? Vocês são teístas. Só existe um Deus. Esse Deus é uma pessoa, criador. Ele não é a obra criada, não se mistura com a obra criada. Ele então é transcendente, mas ele também é imanente. Ele se relaciona conosco. Ele ouve, por exemplo, as nossas orações, o nosso clamor. Ele lembra do salmista no 32? Ele perdoa os nossos pecados.
Nós transgredimos a lei dele, nós nos humilhamos diante dele, nós nos quebrantamos, reconhecemos os nossos pecados e nós pedimos perdão, e esse Deus maravilhoso, na sua graça, perdoa os nossos pecados. Ok? Então notem que quando nós pensamos, quer seja no teísmo, quer seja no deísmo, quer seja no panteísmo, nós estamos trabalhando a relação de Deus com a sua criação. E quando nós estudamos a providência, nós estamos trabalhando exatamente isso. Como que Deus se relaciona com a obra criada? Como Deus se relaciona com tudo aquilo que Ele criou, que Ele fez a partir da sua palavra. Então, é isso que a gente vai estudar a partir de hoje, tá? Essa ação de Deus, essa relação de Deus com a obra criada. Ok? Então, quando você pensa na providência, você pensa na relação de Deus com a obra criada. Deu para entender isso? Guardem isso. Providência, relacionamento de Deus com a obra criada. Ele nos criou. Então, relacionando ele conosco e com toda a natureza que ele criou. A palavra, notem que isso é interessante porque as coisas vão evoluindo e os conceitos vão mudando. A palavra providência, a princípio, primariamente, era entendida como presciência. Providência era entendido como presciência ou previsão. O que é uma previsão? Ver a coisa antes que aconteça. O que é uma presciência? Conhecer aquilo que vai acontecer depois. Ok? Deus é presciente? Deus tem previsão? Não é isso? A Bíblia até fala assim, o planejar é do homem, não é isso? Mas o realizar ou o executar é de Deus. Tiago faz uma abordagem interessante sobre isso. Ele diz, vocês não deveriam dizer assim, semana que vem nós vamos viajar, vamos passar um tempo fora, vamos trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, e vamos ficar ricos, e vamos voltar. Aí ele faz uma observação. Ao invés de dizer isso, vocês não deveriam dizer, se Deus quiser, nós vamos, trabalhamos, ganhamos, retornamos, se Deus quiser. Notem que nesse conceito de Tiago, a ideia da providência vai para além da ideia de previsão ou de pré-conhecimento. Deu para notar a diferença? Ou não deu? Percebeu, Sebastião, a diferença? Ou ficou difícil? Deu para perceber a diferença? Vamos lá. O que é uma previsão? Eu vejo antes. Então eu posso imaginar que eu digo assim, eu vou lá, vou fazer. E que Deus está vendo se eu vou conseguir ou não. Deus está vendo. Ou se eu vou para o lado da presciência, eu digo assim, Deus sabe se eu vou conseguir ou não. Se limita a isso. Mas quando o Tiago diz assim, vocês não deveriam dizer se Deus quiser? Por que ele está indo além da visão de Deus ou do conhecimento prévio de Deus? Porque ele está colocando a coisa onde? Na vontade de Deus. Muito bem, dona Maura.
Na vontade. E se tem uma vontade, isso vai para além do conhecimento. Concorda comigo? Olha, não é só se Deus está vendo. Não é só se Deus sabe se vai dar certo ou não. É se Deus quiser que dê certo. Então agora, olha que interessante. O conceito da providência esbarra em quê? Na vontade de Deus, no querer de Deus. Não mudou o conceito? O conceito evoluiu. Agora não é só mais Deus sabe o que vai acontecer. Como é que é o negócio? O amanhã, que é o ditado? O amanhã a Deus pertence. Né? Olha, agora a questão é a seguinte: o que Deus quer para o amanhã? O que vai acontecer então? Aquilo que Deus quer que aconteça. Portanto, houve uma evolução aí, e agora a doutrina da providência de Deus, ela nos ensina o seguinte, que as coisas acontecem se, eu posso até dizer assim, se e somente se for da vontade de Deus, do querer de Deus. Então nós agora esbarramos numa outra doutrina nossa que tem a ver com a providência, que é a doutrina da predestinação, da pré-ordenação de Deus. As coisas serão, se Deus quiser, que elas sejam. E aí nós esbarramos numa outra doutrina nossa. Também. Olha que nós estamos saindo lá da visão de Deus, né, que é a pré-visão, pré-ciência. Fomos para predestinação ou pré-ordenação. E agora nós vamos para... Deixa eu botar da seguinte maneira. Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Por que ele sabe? Porque ele determinou. Vocês leram no Salmo 139, né? Todos os meus dias foram contados e determinados, sem que nenhum deles houvesse. Beleza, então ele determinou que aconteça, ele sabe o que vai acontecer porque ele determinou que aconteça. E agora? O que mais Deus faz? Ele sabe porque ele determinou. Isso, dona Maura, ele faz acontecer. Isso significa que Deus trabalha, lembra lá eu vou falar salmista, de Paulo aos Romanos? Porque todas as coisas cooperam, ou porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Deus trabalha nas coisas. Vocês lembram do livro de Atos? Quando Paulo, no seu discurso, fala que Jesus, que os homens se ajuntaram contra Jesus, os reis, os governadores, os sacerdotes, se uniram contra o Cristo e mataram o Cristo na cruz, e eles fizeram isso de acordo com aquilo que foi ordenado por Deus. Olha que interessante. Então, quando a gente pensa em providência, você está pensando num Deus que sabe o que vai acontecer, porque Ele determinou o que vai acontecer e porque Ele faz acontecer. Ok? Sabe, e sabe porque ordenou, e vai acontecer porque Ele faz acontecer. Aí você pensa assim, lembra de Deus dizendo? Agindo eu, quem impedirá? E aí a gente esbarra numa outra fala da nossa teologia muitíssimo interessante, que vai nos ensinar que nem mesmo o pecado do homem pode
impedir o agir de Deus. Olha que interessante. Nem mesmo o pecado do homem pode dizer para Deus, aqui não. E colocar limite à ação de Deus. Nada pode fazer isso. Ok? Vocês estão percebendo onde nós vamos chegar com isso? Hein? No fatalismo, no livre-arbítrio. Vamos trabalhar essas questões aqui para frente. Tá? Porque, embora pareça fatalismo, não é fatalismo. E eu vou explicar a diferença depois. Mas vamos chegar no fatalismo por causa disso. Vai nos conduzir para a ideia de fatalismo. Ok? Bom, então quando você pensa em providência de Deus, os conceitos que a gente tem que pensar. Primeiro conceito, providência pode ser definida como presciência. Ok? Segundo conceito, providência pode ser definida como pré-ordenação ou predestinação. Terceira coisa, presciência pode ser definida como governo de Deus. O que é que nós aprendemos nas nossas confissões de fé? Que Deus é aquele que governa e dirige todas as coisas segundo a sua vontade. Ok? De modo geral, hoje em dia, pelo menos na teologia reformada, quando nós pensamos na providência de Deus, o conceito que vem à mente da gente está mais linkado ou ligado a essa ideia de um Deus que se relaciona com a obra criada, dirigindo, governando e administrando tudo para conduzir essas coisas àquilo que ele previamente determinou. Ok? Se você concorda com isso, você crê na predestinação. Você é um calvinista. Esse Deus que sabe, porque ordena e faz acontecer, governando, dirigindo e administrando todas as coisas segundo o seu querer, segundo a sua santa, boa e perfeita vontade. Ok? Então entender esses três conceitos são importantes para a gente caminhar. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Vamos fazer uma prova oral? Teísmo. Deus é uma pessoa, só existe um Deus, esse Deus é imanente e transcendente. Teísmo. Ok? Deísmo. Deus é o Criador, criou todas as coisas e deu fora e deixou para lá. Eu me lembro, presbítero Natanias, de um professor meu, alguns anos atrás, né? Explicando isso, ele diz assim, a ideia é a seguinte, Deus criou um barco, deu corda, botou um monte de gente lá dentro e soltou o barquinho. Agora vocês se viram, o barquinho está indo. O que vai acontecer no barco, problema de vocês. Estou nem aí. Né? É bem essa ideia do deísmo. Né? Deixou. Vou cuidar da minha vida, vocês se viram aí. Né? Exatamente. E o terceiro grupo, o panteísmo, que confunde Deus com a criatura. Deus e criatura acaba sendo a mesma coisa. Tá certo? Quando nós pensamos na providência de Deus, nós pensamos na presciência, na pré-ordenação e no governo de Deus sobre todas as coisas. Ele governa, administra tudo segundo a sua vontade. No nosso conceito reformado, esse terceiro ponto é o mais marcante para nós. Deus
governa todas as coisas segundo a sua vontade. E elas vão acontecer segundo o querer de Deus, e não vai escapar disso. Beleza? Aí o presbítero Natanias lembrou como é que é? O fatalismo, que nós vamos ver daqui a pouco como é que é diferente de uma coisa da outra. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia, né? A gente vai voltar a falar nisso outras vezes, aí vai ficar mais claro. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Atos capítulo 17. Atos 17. Deixa eu abrir a minha Bíblia, porque também que eu estou pedindo vocês para abrir e não abrir a minha, né? Ok, Atos 17, cadê o microfone? Para alguém ler para a gente. Lucas está ali com o microfone. Você que vai ler? Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Olha que interessante o texto que o diácono Lucas leu para a gente. Esse texto cita dois grupos de filósofos. Quais são? Os epicureus e os estoicos. E eles estavam lá dizendo que Paulo era um tagarela, não parava de falar. Então, o que esse cara está querendo dizer com essa história toda? Né? Estão lá, é muito próprio do filósofo, né? Fica pensando, discutindo. Dois grupos. O primeiro grupo, que é citado no texto, que são os epicureus, eles pensavam o seguinte: que a grande razão da vida, o grande propósito da vida, o grande objetivo da vida é viver em busca do prazer. Por que eles diziam isso e pensavam isso? Porque na cabecinha deles, na maneira deles verem a vida, os deuses criaram o mundo, viraram as costas e falaram assim: se virem. Problema de vocês. O que acontecia aí? Não estamos preocupados com isso. Então eles pendem mais para que linha? Deísmo. Mas as coisas acontecem na vida, não acontece? Às vezes a coisa está muito boa, às vezes está muito ruim, às vezes tem problema, às vezes tem solução, não é assim a vida? Cheia de altos e baixos. Às vezes as coisas estão embaladas, você está entusiasmado, às vezes vem um problemão, não é uma confusão terrível. A vida não é assim? Cheia de coisas boas, coisas ruins. Eles diziam assim: se os deuses fizeram tudo, viraram as costas e não estão nem aí para a gente, as coisas que acontecem por acaso. Acaso. Não tem uma razão de ser. Não tem uma lógica. Tudo que acontece por acaso. E olha o pensamento deles. Eles eram claramente, ou pendiam mais para o deísmo. Não é isso?
O outro grupo, citado no texto, eram os estoicos. É isso mesmo? Epicureus e estoicos. Os estoicos, eles diziam assim: as coisas acontecem na vida da gente por causa do destino. O destino. Já ouviram uma frase meio engraçada? O que é do homem? Hein? O bicho não come, o boi não lambe, sei lá, alguma coisa assim. Acontece porque o destino te levou para isso. Então tudo o que acontece porque o destino quis assim. E as coisas são assim. Então, tudo isso que a gente conhece, isso é governado por leis muito rígidas. E quando essas leis vão se realizando, se concretizando e firmando as coisas de determinada maneira, vão acontecendo coisas. Natural. Isso é o destino. E é uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia, não ouve? É o destino de cada um. Esse é o seu destino. O que você tem que passar. Como é que é? A gente não põe, o que eu tenho que passar não põe na porta do vizinho. Hein? Ninguém passa para você o que você tem que passar. Olha como a vida da gente, sem que a gente perceber, acaba sendo influenciada por esses pensamentos. É muito interessante, né? A gente acaba dizendo coisas que estão relacionadas a esses pensamentos, sejam dos epicureus, sejam dos estoicos. Ainda hoje, a gente convive com isso, às vezes fala isso, sem saber de onde está vindo. A gente ouviu no rádio, ouviu na televisão, alguém falou para a gente achou aquela... Olha que frase interessante, né? Essa frase tem sentido. Vou passar para frente esse negócio. E a gente começa a falar coisas fundamentadas nesses conceitos, que no fundo se firmam ou no panteísmo, ou no deísmo, e a gente acaba passando e fazendo essas afirmações para frente. Né? E até às vezes pensando dessa maneira. Sim. Sim. Dona Mora, a senhora tocou no ponto. Deixa eu usar uma expressão que eu ouvi um dia desse. Bateu na cabeça do prego. Qual é a diferença do acaso, do destino e predestinação? Hein? Começa aí, mas tem uma coisinha a mais. É um ser que governa, que escreveu. Mas as coisas não acontecem por acaso. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis rígidas e essas leis prendem as pessoas. Quando você pensa na providência, uma palavra que tem que vir na sua mente é a palavra propósito. Você pode até trocar pela palavra objetivo. Que é uma outra palavra? Alvo. Alvo. Por que as coisas acontecem? Porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Vocês sabem, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que continua o texto? Vamos abrir lá?
Cadê o texto? Alguém me ajuda aí. Oi? 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 29. Então, todas as coisas que Deus pré-ordena têm um propósito. Qual o propósito? Para que nós nos tornemos conforme a imagem de seu Filho. Então não é acaso, Lucas. Diácono Lucas, percebe? Tem propósito. Não é porque uma lei do universo levou a acontecer. Não, tem propósito. Não é porque coincidiu um monte de fatores e acabou chegando nisso. Não, tem propósito. Tem um Deus trabalhando em cada coisa. Não é porque é do homem boi no lambe, não é destino. Não, é propósito. Foi planejado. Devidamente planejado, com todos os cuidados, com toda a sabedoria. E agora Deus está conduzindo isso para que seja realizado, porque Ele tem propósito. Então não é acaso, não é destino, é providência. Perceberam a diferença? Providência. Então os epicureus estavam enganados, os estoicos estavam enganados, porque eles consideravam as coisas como obra do acaso ou do destino. E Paulo, que era o tagarela, estava dizendo, não é assim não. As coisas acontecem como acontecem, porque tem um Deus que governa todas as coisas, que dirige a história de todo mundo, que escreveu o dia de cada um, e Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E hoje nós sabemos, pela revelação, palavra de Deus, que esse propósito é que a igreja se torne, a igreja somos nós, que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Aqui nesse mundo. Mas o propósito não termina aí não, né, presbítero Marcos? Que bom, né? A igreja caminha. A gente pode citar o salmista, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus irmãos. Olha, eu estou caminhando pelo vale da sombra da morte, mas eu vou atravessar esse vale, e depois que eu atravessar o vale, tem uma mesa preparada para mim. Prefigura a saída de Israel do Egito, a chegada na terra prometida, prefigura a história da igreja. Libertos do pecado, somos levados para o céu de Deus. Propósito. Oi? Quanto isso eu não queria ouvir. Isso, era mais fácil. Nenhum dos dois grupos. Era mais fácil chamar Paulo de tagarela. E os outros também. Não, o fim é isso aqui mesmo, acabou aqui. Né? E Paulo aponta, não, tem uma eternidade. E eu estou ficando careca de falar para vocês. A igreja vive nesse mundo de olho na eternidade. Por quê? A gente sabe que Deus tem propósito. Então, quando você pensar na providência de Deus, entenda isso. A providência tem propósito. Então, é mais do que saber o futuro. É mais do que determinar a coisa. É
trabalhar para que aconteça. Porque Deus tem propósito para a vida da sua igreja, para a vida de cada um de nós, e nós sabemos que esse Deus tem o absoluto controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Vamos pensar. No geral, quando eu falo todas as coisas, estou falando do geral, da história da humanidade, do universo. Mas também, a gente pode individualizar. Deus tem propósitos para a vida do Marcos. E vai realizar cada um deles. Vai realizar. E nem o Marcos pode impedir isso. Lembra de Jonas? Tem como. Eu te quero em Nínive. Tenta ir para trás para você ver. Se Deus te quer em Nínive, você vai estar em Nínive. Você pode pegar navio para Tarso, você pode fazer o que você quiser, mas você vai parar em Nínive. Na hora que Deus quer, no tempo que Deus quer. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Nem mesmo o pecado do homem é capaz de impedir o agir de Deus. Gente, o objetivo hoje era só fazer essa introdução mesmo, para a gente ficar mais ou menos sintonizado, e nós vamos começar a progredir nesses conceitos da providência de Deus. Tranquilo? Deu para entender alguma coisa? Deu para pegar? O que vocês são mesmo? Só não sabiam, né? Só não sabiam, mas são. Tá bom demais. Tá certo? E a gente usa muito desses conceitos mesmo, às vezes sem saber no dia a dia da gente, sem perceber, mas é importante a gente tomar conhecimento, clarear isso na cabeça da gente, para a gente ter argumento, né? Dizer, olha, é assim que funciona. Beleza? Vamos orar, e depois que nós orarmos, nós vamos cantar o hino de número... Ixi. Esse papelzinho aqui? 38? Hino 38. Vamos orar. Presbítero Natanias, por favor, nos conduza a Deus numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque estivemos reunidos na Tua casa no dia de hoje, Senhor, pela manhã. Sabemos que o Senhor trouxe palavras de conforto, de entendimento, de sabedoria para nós, para que entendamos cada vez melhor o Teu propósito, a Tua providência para com as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, a vida da nossa nação e a vida do mundo inteiro. Sabemos, ó Deus, que tudo está e acontecerá segundo a Tua determinação, o Teu propósito. E sabemos que um dia estaremos todos contigo nos céus. Isso é maravilhoso, é muito grato ter esse conhecimento. Nós que aqui estamos, Senhor, gostaríamos que mais gente aqui dessa localidade conhecesse essas palavras e cresce dessa forma, para que vivesse de forma mais tranquila, mais confortável, porque saberiam que o futuro, seja próximo ou mais longo, estaria garantido no Senhor. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o culto de logo à tarde, que o Senhor traga novas palavras, novos ensinamentos, e para podermos adorá-lo, louvá-lo e engrandecer o Teu nome. Senhor Deus, seja conosco durante parte desse dia, que cada um seja abençoado, cada um de nós seja garantido a vida, para que possamos estar prestando culto ao Senhor mais tarde. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Cantemos então o hino 38 do nosso cenário.